Bom dia, irmãos, mais uma vez, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos colocar em pé em reverência a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos na tua casa e agora diante da tua palavra, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo e nos ajude a compreender, Senhor Deus, a tua vontade para as nossas vidas. E nos abençoa, Senhor Deus, também nos dando a graça para enxergar, Senhor Deus, essas verdades maravilhosas, Senhor. Por favor, abençoa também a sala das crianças ali com a professora, dá a tua graça a ela também e a capacitação do teu bendito Espírito. E que o Senhor, meu Deus, seja honrado e glorificado, Pai, nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Muito bem. Chegamos nessa parte aqui do estudo, né? Vimos o amor esfriando, agora o amor sendo abandonado, né? Aqui pelos irmãos da igreja em Éfeso, né? Eu falei, né, semana passada, que essa igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? E Paulo colocou um dos seus homens de confiança ali, que foi o apóstolo o Timóteo, né? Um jovem pastor, mas com a graça de Deus, irmãos, ele, né, ensinou e muito bem a igreja, até o cuidado dos irmãos ali com a doutrina, né, com o ensinamento da palavra do Senhor, para não deixar entrar qualquer ensino na igreja. E eles foram firmes, né, e a igreja absorveu isso. Só que só o cuidado, irmãos, só o cuidado com a doutrina não é suficiente. Nós precisamos ter também o cuidado pessoal conosco de trocar, né, ou então inverter as coisas, né, a gente valorizar mais a obra de Deus, né, e eu tenho dito isso e alertado os irmãos a respeito disso, né, a obra de Deus e esquecer do próprio Deus, né. Semana passada eu estava falando que Deus, ele quer mais relacionamento com seus filhos do que trabalho para ele. Eu não estou menosprezando aqui o trabalho, nem dizendo aqui que o trabalho para o Senhor não é importante. É importante, desde que ele esteja no lugar dele certo, ou seja, no seu primeiro relacionamento pessoal, né, individual, com Deus. Lembra, irmãos? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E aí vem o serviço do Senhor, a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, né, em segundo lugar. Mas Deus, ele está mais interessado em filhos que tenham relacionamento com ele, né? Eu estava até falando, né, da questão do nosso relacionamento, né? Na oração, temos que buscar mais a Deus, irmãos, em oração, mais
na nossa devoção, no sentido da leitura da palavra de Deus, né? Ouvir Deus falar conosco, né? Precisamos buscar mais isso. E aí, tanto é que no versículo 2, o apóstolo João, ele diz: conheço as tuas obras. Ele conhecia o trabalho, né, dos irmãos da igreja aqui em Efésios, né? Aí ele vem no versículo 4, né? Tenho, porém, contra ti, né? Ele começa, né, na parte positiva e ele vem na parte negativa. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, né? É aquele amor inicial, né? Que você faz tudo por Jesus e tudo, irmãos. E nós temos que manter isso, sabe? Não deixar isso esfriar e nem abandonar, né? Rejeitar. É por isso que hoje ficou mais fácil em fazer e se esconder através daquilo que faz, né? Não, mas qualquer coisa, não, eu tô trabalhando para o Senhor. Isso que eu estou fazendo é para o Senhor. Tá, mas aí o teu relacionamento com Deus, como é que tá? Você continua, né? Como no início, né? Orava e gastava o tempo muito bom, né? De oração aos pés do Senhor. E vimos, né? Até algumas semanas atrás, o exemplo, né? De Marta e Maria, né? Uma ocupada, né? E preocupada com muitas coisas. Mas a outra não, a outra escolheu a boa parte, estava aos pés do Senhor, né? Ou seja, por que Jesus falou a boa parte, né? Porque ela deu prioridade, irmãos, para aquilo que merecia prioridade, Jesus. Então, primeiro aos pés de Jesus, para depois fazer as coisas, se ocupar com as coisas. Maria inverteu, né? Esse valor, né? Esse princípio na vida dela. Ela primeiro foi atrás das demais coisas para depois ir para os pés de Jesus. E quando vai para os pés de Jesus, irmão, já está cansado. Está cheio, está farto, está sem paciência. Vai ter um bom tempo de oração? Não vai. Vai ter um bom tempo de leitura da palavra? Não vai. Os princípios de Deus, irmãos, eles não podem ser alterados. Mateus, né, o próprio Senhor Jesus falando isso, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Vamos lá voltar para Maria, né? O exemplo de Maria. Primeiro o reino de Deus, sua justiça. Depois ela foi fazer as coisas dela, mas a Marta não, né? Ela foi primeiro buscar, né, as demais coisas, fazer as coisas dela, para depois, né? E aí não ia ter tempo. E por isso que muito hoje, né, irmãos? Eu não tenho tempo. É o que mais a gente ouve, né? A desculpa mais esfarrapada que tem. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Irmãos, eu não sei até quando, sabe? As pessoas vão ficar se escondendo atrás dessa desculpa, né? Não só essa, não, outras, né? E Paulo diz, és indesculpável. Indesculpável. Mas vamos seguir, irmãos. Tem alguns versículos aqui para compartilhar com os irmãos. Jeremias 2:2. Jeremias 2:2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 2. Ele vai dizer assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. E o profeta está falando justamente desse primeiro amor, né, que o povo de Israel tinha, né, com Deus, o cuidado, a reverência, mas com o passar do tempo, irmãos, foi se perdendo, eles foram abandonando, né, e até assim abandonando a Deus literalmente, né, tanto é que eles se voltaram para outros deuses, e daí o motivo porque eles foram para onde? No cativeiro, tá? Foram parar no cativeiro. Tem muitas referências no Efésios, né? Porque a igreja, né? Aqui a carta é para a igreja de Éfeso, e vamos ver essas referências. E você vai prestar atenção
que o apóstolo Paulo, o homem que escreveu, né, a carta aos Efésios, ele fala muito de amor. Efésios 1,15, primeira referência, Efésios capítulo 1 e versículo 15. Efésios capítulo 1, versículo 15. Diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, né? Então, imagina aqui, né? Uma igreja, né? Que manifestava o amor com todos os santos e tudo. Era essa igreja de Éfeso. 3,17 agora. Efésios, capítulo 3 e o versículo 17. Efésios 3,17 diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados. Esse arraigado é enraizado, né? Enraizado. E alicerçados em amor. Presta atenção que ele fala novamente aqui, né? Uma orientação aqui para os irmãos lá da igreja de Éfeso, né? Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, a base, o alicerce de tudo, o amor, tá? Lembrando, né? A ordem, né? Primeiro, amor pelo Senhor, tá? Próxima referência, 5, 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então ele faz aqui, né? Uma lembrança, né? E orientação para os irmãos, né? Não somente andar em amor, mas também como da mesma forma, né? Que Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, né? Fazendo até lembrança do sacrifício de Cristo, tá? Então não só andar em amor. E por último, Efésios 6, 24. Efésios 6, 24, é o último versículo, né, do capítulo 6. O último versículo do capítulo 6 diz assim: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja aqui, irmãos, né, essa igreja aqui, fundada pelo apóstolo Paulo, pastoreada pelo Timóteo, né? Mas com as orientações, né? Andar em amor, né? Aqui, os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, só que com o passar dos anos e até dos séculos, né, irmãos? Os pastores foram morrendo e outros foram sucedendo, que é natural, ninguém vive para sempre, não nesse mundo, né? Vai haver uma sucessão e tudo. Só que com o passar dos anos, né, dos séculos até, eles foram se firmando na doutrina, na palavra e tendo cuidado com isso. É importante. Mas eles esqueceram do primeiro amor para com Deus. Na doutrina, estavam bem. Mas, e no amor para com o Senhor? Olha só, 1 Timóteo, vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 7.
1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 7. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 a 7. Diz assim: Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Isso era Paulo falando para Timóteo, tá? Permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, né? Olha só, né? O cuidado com a doutrina, com a palavra de Deus. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E até hoje, irmãos, né? E até hoje, né? Tem muitas pessoas que dão muita ênfase, muito, como é que se diz? Atenção, né? Para a questão de fábula, genealogias, né? E, irmãos, isso só gera discussão, né? Por exemplo, são até coisas bestas, sabe? Tem pessoas que discutem, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Você sabia disso? Deus criou Adão com umbigo ou sem umbigo? Nós temos, né, por causa que é o cordão umbilical, né? Por aqui que a criança, né, se alimenta e tudo, né? O nutriente da mãe passa para a criança. Mas e Adão, que não nasceu, Adão foi criado? Aí tem essa discussão besta, né? Outra discussão besta, principalmente na questão da volta de Cristo, né? E o pastor Fred, né? Ele até, quando ele ia tratar desses assuntos com a gente, assim, ele dizia assim, olha, ele citava até alguns homens, né? Lá da terra dele, né? Que eram homens renomados e tal, que tinham suas convicções em relação à volta de Cristo, né? Aí alguns até eram de mal um com o outro, né? Não falavam um com o outro, porque um acreditava que Jesus ia voltar de uma forma, outro acreditava que Jesus ia voltar de outra forma, e aí um ficava com raiva de outro, porque, não, tu não acredita em mim, eu também não acredito em ti, não sei o quê, querendo que Jesus voltasse de acordo com aquilo que eles acham. Ele, irmão, aí onde ele entrava, né? Para de besteira. Não interessa se Jesus vai voltar de bicicleta, de avião, de jato, o importante é que ele volte, mas a forma que ele vai voltar não interessa. O que interessa é que ele vai voltar. Então, fixa nisso, né? E aí, não, mas eu acho que ele vai voltar assim, né? É a forma que Jesus vai voltar. Outros entram em discussão, é o tempo em que Jesus vai voltar, né? Aí é que tem, né? Não, Jesus vai voltar antes da tribulação. Outros, não, Jesus vai voltar no meio da tribulação. Outro, Jesus vai voltar depois da tribulação. Não se preocupa com a forma. E nem o tempo. Livro de Atos, o livro de Atos, né? Depois da ressurreição de Jesus, e antes de Jesus subir aos céus, né? Os discípulos chegaram com ele, né? Perguntando assim, mestre, é agora, né? Que tu vai restaurar o reino de Israel e tudo. Por que restaurar, né? Restaurar no sentido de domínio, né? Do povo de Israel. Porque lembra que na época de Jesus era Israel, o povo judeu, mas quem dominava sobre eles eram os romanos, né? Então eles, olha, agora que o senhor vai expulsar, né, os romanos daqui, né, e os judeus vão ser governados pelos próprios judeus. Eles que eles queriam saber, né? E Jesus fala o que para eles? Olha, não vos compete saber os tempos e as épocas. Não compete para vocês. E a mesma coisa, né, irmãos, né? Esse pessoal que fica discutindo, né? São coisas bestas, né? É antes, é no meio, é depois. Não compete saber época, irmão. Importante é que ele vem. Ele vem. Sim. Aqui, né? Verso 5 do capítulo 1 ainda de Timóteo. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro
e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas o quê? Do amor que procede de coração puro e de boa consciência e da fé sem hipocrisia, né? Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ou seja, eram pessoas que perdiam tempo, né, discutindo essas besteiras, essas questões de genealogia e tal, tempos, épocas, não sei o quê, e eles estavam renegando o principal, o amor, a fé, a boa consciência, dando mais valor para coisas que não têm valor. E o ser humano, irmãos, ele tem essa tendência, né, de dar mais valor àquilo que menos tem valor. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas aqui no nosso caso, né, temos que valorizar mais quem primeiro? Deus, irmãos. Deus, é buscar a Deus. Em primeiro lugar, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Então, o apóstolo João, ele aponta o erro aqui, né, dessa igreja em Éfeso, né? Eu mostrei para vocês, né, os versículos que Paulo, né, dando ênfase e exortando os irmãos a permanecer no amor e tudo. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, houve um tempo, irmãos, uma época em que essa igreja ela parou de amar o Senhor. Aí, verso 5, né? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Mas que primeiras obras eram essas, irmãos? A primeira obra de amar, né, a Deus e tudo. Irmãos, E a gente, irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso, sabe? Essa semana eu estava lembrando muito da minha esposa e tal, né? E lembrando de algumas coisas, né? Ela dizia assim, olha, poxa, tu lembra do tempo que tu me amava e tu... E mulher é assim, né? Mulher é dramática, né? Aí, mas como assim, rapaz, e tal, o tempo que tu te amava e tal, eu te amo ainda. Não, mas tu lembra que quando a gente namorava, né? Tu me levava pra sair, e não sei o quê, e pra jantar, e não sei o quê e tal. E agora da igreja pra casa, e não sei o quê, e não sei o quê e tal. Esse cuidado, sabe, irmãos, que a gente deve ter, sabe? Não é que deixou de amar, mas com o tempo você percebe que, né, o negócio parece que vai se apagando. Aí é o primeiro amor, né? O primeiro amor, e de sair, ir pro cinema, e não sei o quê, porque quando prestava, né? Hoje ontem eu estava até falando para pastor que não estão fazendo filme que presta, né? Então não vale nem mais a pena gastar dinheiro e ir para cinema, né? Então, ir para cinema, e passear, ir na praça, e não sei o que, e não sei o que, e tal. E a gente mais ocupado em fazer as coisas, sabe? E aqui ele está dizendo, ó, lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta à prática das primeiras obras, né? De quando amava o Senhor. Isso, irmãos, até uma exortação aqui para quem ainda é casado hoje, né? E dê graças a Deus, né? Você tem sua esposa ainda, né? Olha aqui acolá, né? Não é pecado não, irmão, né? Sair e tal, levar para tomar um sorvete e tal, e não sei o quê. Irmãos, isso é saudável, né? Isso é saudável e faz parte, né, do relacionamento, né? Tem gente que... Irmãos, não sei nem porque eu estou falando isso, mas vamos lá. Tem gente que é assim, não, o que eu queria eu já consegui, né? Conquistei e tal, não sei o que, tá casado e tal, né? E não, meu irmão. Isso é manter o relacionamento.
E é isso que Deus espera, sabe? Da gente. É manter esse relacionamento. É isso que eu quero dizer, irmãos. E o Paulo, aqui e acolá, ele está fazendo, né? Trazendo essa alusão, essa comparação, né? De Cristo com a igreja, né? Esse relacionamento de Cristo com a igreja, né? Um relacionamento de um noivo com a sua noiva. Esse relacionamento, irmãos, que nós temos que procurar cultivar com Deus, né? Todos os dias, irmãos. Todos os dias. E aí ele está dizendo aqui, lembra-te de onde caíste, né? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É o conselho, né? A exortação dele, né? Lembrar de onde caiu, depois se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, né? Do primeiro amor. Aí ele diz, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Alguém sabe se existe ainda a igreja de Éfeso hoje? Eu vou dizer para vocês, não existe mais a igreja de Éfeso. Se você for lá na cidade de Éfeso, você vai ver só as ruínas, né, de alguns templos. Não existe mais. Sabe por que acabou a igreja lá? Porque eles não lembraram de onde caíram, não se arrependeram e não voltaram à prática das primeiras obras. Não é isso que ele faz aqui? Olha, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É o alerta, né? O aviso. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas. Procura saber. A igreja de Éfeso só está as ruínas lá. Não tem mais igreja lá. Mas por que se acabou? Eles não ouviram, irmãos, o conselho. Não era de João, não. Era do Espírito Santo através de João. Para a igreja de Éfeso. Quantas igrejas, irmãos? Você olha para a Europa hoje, né? Nos dias atuais, hoje para a Europa. A Europa, irmãos, foi um celeiro de missionários, né? Que espalhou missionários para o mundo todo, irmãos. Esse trabalho aqui é fruto, né, de um missionário europeu, o pastor Frederico O. Deixou sua terra lá em 1952, né? Veio para o Brasil e tudo, né? E deu sua vida literalmente, né? Pelos brasileiros, ensinou a palavra de Deus e tudo. E tem trabalhos hoje, né? Espalhado no Acre, espalhado em Lábrea, em Manaus. Aqui é fruto, irmãos, do trabalho dele, do penoso, né? Trabalho dele lá, semeando, né? A palavra de Deus e tudo. Ele tinha um sonho, né? O pastor Herbert até citou, né? Nos dias de conferência de aniversário da igreja, né? Que o pastor Frederico, ele tinha um grande sonho. Um dos salmos preferidos dele é o Salmo 126, que diz: aquele que sai andando e chorando quando semeia, né? Voltará com júbilo, né? Trazendo o quê? Os seus feixes, os seus frutos. E ele dizia, olha, um grande sonho meu é um dia voltar para a minha terra e levando os feixes, né? Dos frutos da semente que ele plantou lá. E Deus deu a graça, irmãos, dele fazer isso, né? Ele levou muitos irmãos, né, da igreja lá. Não sei se o senhor estava nessa época por lá, numa época que ele formou uma equipe grande, né? Um grupo grande para levar lá para a Irlanda, para mostrar, irmãos, para os irmãos lá o fruto, os feixes. Mas custou o quê? Lágrimas. Perdeu a esposa e tudo, né? E mesmo a missão, né? Rapaz, sai daí, volta para aí, não tem mais nada para te fazer. Não, tem Deus me mandou para cá, não foi à toa. Ele escolheu ficar lá. E ficou. E levou os frutos, né? Das lágrimas dele, mas da semente. Lá ainda hoje, né? É por isso que os poucos irmãos, né, que restam, né? Tem muito apreço, né? Carinho pelo trabalho aqui, oram por nós, né? Contribui com o trabalho e tudo, porque graças ainda ao trabalho dele que permanece firme, por quê? O pastor partiu,
mas deixou uma pessoa lá, né, que é o pastor Herbert, que continua ainda, irmão, na mesma pisada, né, nos mesmos passos, sem alterar, sem mudar nada, a mesma coisa. Agora, se daqui para frente, né, ou lembra, né, os pastores não são eternos, né, se vai mudar, irmão, isso aí já é com o próximo, né, mas um dos, como é que eu vou dizer, um dos alvos do pastor é permanecer, né, tanto se os irmãos um dia forem a Manaus e visitar a igreja Hebron, você vai chegar lá, irmãos, tem uma placa lá que tá lá, pastor da igreja, Frederico O. Mas ele não tá mais lá, ele já partiu. E o pessoal, né, mas meu irmão, por que o senhor não tira, né, isso daqui? Não, deixa essa placa aí, enquanto eu estiver aí, essa placa vai ficar aí. Porque é para o pessoal lembrar, né, do trabalho e do fundador do trabalho, irmãos. Dá honra a quem tem honra. Dá honra a quem tem honra. Então, tá lá, né? E igrejas, irmãos, lá na Irlanda, fecharam as portas. Eu já vi em Manaus o contrário. Lugar que era casa de show, era boate, era cabaré até, e virou igreja hoje. Só que na Irlanda é o contrário. Lugar que é igreja, hoje é casa de festa, casa de show, boate. Que vergonha, irmãos! Fecharam as portas. Mas sabe por quê? Aqui, ó, um dos motivos. Caíram, abandonaram o primeiro amor pelo Senhor, caíram e não se arrependeram. E nem voltaram à prática das boas obras. Por isso, ó, fechou. Isso aqui ainda vale hoje ainda, irmãos. Tá aqui, ó. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Os 7 candeeiros é a igreja, tá? O anjo aqui, quando diz aqui, não está falando o anjo literalmente. O anjo é o pastor, é o responsável da igreja. E está lá, irmãos, Éfeso, sem igreja. Mas teve igreja lá, fundada pelo apóstolo Paulo, pastoreada pelo Timóteo. Séculos. Mas hoje você volta lá e visita a cidade de Éfeso, né, dona Marisa? A cidade de Éfeso, eu acho que até o pastor Alan, eu acho que esses dias ele passou por lá, né? Ele aproveitou essa ida lá com Elias, né? E como Elias conhece muito lá, eles iam por lá e passou por lá. Tá lá, assim, só as ruínas, irmãos, da igreja de Éfeso. Mas foi por falta de aviso, irmãos, e quantas igrejas, né? Fechando as portas. Hoje, na Europa, por falta de pastor. Não tem. Olha lá o Elias, né? 12 anos. 12 anos. Ele fez, né? Que tá lá, em Beja, Portugal. Tem ninguém para ajudar ele depois de 12 anos de trabalho. Tá indo agora, né? Uma família, né? Mas daqui, irmãos. Ou seja, inverteu, né? Vinha de lá para cá, agora está indo do quê? Daqui para lá. Mas por que será? Irmãos, é uma onda que vem de lá para cá. Assim como o evangelho veio de lá para cá. As missões, né? Muitas missões de lá para cá e missionários de lá para cá. E agora está invertendo, né? Está indo daqui para lá até como retribuição, sabe, meu irmão? Da semente do trabalho dos amados irmãos que vieram há muito tempo para cá. Mas essa onda de fechar a igreja lá vai chegar aqui também, irmãos. Vai chegar aqui. Porque começa com a igreja adormecendo, né? A igreja adormecida, e está muito adormecida, irmãos. E esses sinais têm que se cumprir. E muitos já estão até abandonando, né? A igreja. Pessoas que podiam, irmãos, fazer mais ainda, né? Eu conheço pastores, irmãos, que têm muito ainda para fazer, né, e dar para o Senhor, sabe?
Não, não. Quando eu completar 25 anos de ministério, eu me aposento. Que é isso? A gente que ouviu, né, meu irmão, o pastor, né? 84 anos, né? Quando ele morreu, 84 anos, né? Ele dizendo, rapaz, eu quero morrer de botas, né? Ou seja, no sentido, eu quero morrer trabalhando para o Senhor. E morreu, né? Trabalhando. Morreu trabalhando para o Senhor. Que maravilha, né? E o camarada mal começou no ministério e já está pensando em se aposentar. Que vergonha, sabe, meu irmão? Que vergonha. Irmãos. Então, caso não te arrependas, né? Só para concluir, irmãos, esse versículo 6 aqui. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, né? As quais eu também odeio. Irmãos, eu procurei até ver alguma coisa desses nicolaítas, né? Tem poucas explicações a respeito dele, né? Tem umas duas ou três. Esse nicolaítas vem de Nicolau. Nicolau, que não tem nada a ver com o Papa, né? Teve um Papa chamado Papa Nicolau, né? Tem até um exame, né? Que a mulher faz chamado Papa Nicolau, né? Agora, por que tem esse nome, eu não sei. Esse foi criado por um Papa. Enfim. Esse Nicolau, alguns dizem, né? Alguns dizem que esse Nicolau aqui, ele foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja primitiva, né? Vamos lá para Atos. Atos. Livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Vou já dizer para vocês o capítulo. Discurso de Pedro, 3.000 são batizados. Pedro. Capítulo 6. Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. E o versículo... A partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Né? Então, alguns dizem que esse Nicolau depois ele apostatou, né? Mais na frente ele apostatou e querendo até introduzir, né, na igreja, né, coisas de esoterismo e tal, né? E aí virou até uma doutrina, né, dos nicolaítas, querendo introduzir coisas, irmãos, na igreja de Deus. E ainda tem muito essa doutrina hoje, né? Quantas pessoas, né, nas igrejas por aí que trazem coisas de fora para introduzir na igreja, tá? Abandono do primeiro amor, irmãos. Nós temos que ter cuidado para que acolá, irmãos. A gente sempre está avaliando a nossa vida, como tem sido o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso zelo pelo Senhor. Lembra, né? Primeiro o Senhor, depois a obra do Senhor, tá? Vamos avançar aqui, irmãos, no estudo, né? Eu pretendo até acabar hoje, se assim Deus quiser. Abandono do amor, abreviação dos dias, é o próximo sinal, né? Vamos lá para Mateus.
Mateus capítulo 24 e versículo 22. Mateus capítulo 24, versículo 22. Vinte e quatro e 22. Mateus 24, 22. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, dos salvos, tais dias serão abreviados. Abreviação dos dias. Deixa eu só conferir uma referência aqui. O Marcos capítulo 13, o versículo 20, ele vai falar a mesma coisa. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Irmãos, eu não sei se você tem percebido, não é a impressão, né? Não é eu tenho a impressão que os dias estão passando mais. Não é impressão, eles estão passando mais rápido mesmo os dias. Por quê? É o Senhor abreviando os dias. Irmãos, um dia desse, a gente estava lá em casa comemorando Ano Novo. Terça-feira já vai acabar o mês de janeiro. Não está passando rápido, irmãos? É a abreviação dos dias. Para quem não sabe, dia 29, e isso não é só impressão não, né? Cientificamente também, né, os cientistas, eles descobriram isso. Dia 29 de junho de 2020 foi o dia mais curto da história. 29 de junho de 2020. Os cientistas descobriram que foi o dia mais curto da história, porque o dia tem 24 horas, né? Tinha 24 horas, né? Agora é 23 horas e alguns minutos lá. Porque com o passar dos anos, né, tá diminuindo. E por que foi o dia mais curto da história? Porque foi 1,59 milissegundo mais curto. E superou o dia 19 de julho de 2020, que até então tinha sido o dia mais curto da história, né? Que foi 1,47 milissegundos. E 2020, aí 2022, mais curto ainda, ou seja, cada ano que passa está encurtando cada vez mais, ou seja, isso é um sinal evidente da abreviação dos dias. Mas por que isso, irmãos? Deus está abreviando os dias? É por tua causa. É por minha causa. É por causa do quem? Dos eleitos que ele escolheu, dos salvos, que ele está abreviando esses dias. Porque se deixar normal, ele diz que ninguém vai ser o quê? Salvo. Porque, lembra, nesse mesmo capítulo 24, no versículo 12, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E é nisso que a gente tem visto, né? O aumento da iniquidade e do pecado, né? Se multiplicando cada dia mais. E isso, irmãos, esfria o amor, abala a fé, né? Leva a pessoa mesmo à apostasia. E irmãos, e para ninguém se perder, né? Os salvos. O Senhor está fazendo o quê? Abreviando os dias. Abreviando os dias. E a gente está vendo, né? Literalmente isso acontecer, né? Então não é só impressão. Poxa, né? Essa semana passou voando, não. Tá voando mesmo. Tá voando mesmo. É interessante que segunda-feira, né? A gente vem aqui na obra e tal. Quando vem rapidinho, já é o quê? Sexta-feira. Puxa, já é sexta-feira?
Ou seja, é os dias sendo abreviados, irmãos, por nossa causa, tá? Por último, é a igreja, irmãos, último sinal, é a igreja associada com o mundo. É a igreja associada com o mundo. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. E o versículo 15. 1 João, capítulo 2, e o versículo 15. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmãos, primeiro a gente tem que esclarecer uma coisa aqui. Tem pessoas que são questionadoras, né? E talvez até por ignorância, né? Por falta de conhecimento, né? Dizem assim, mas a Bíblia aqui está se contradizendo. Mas se contradizendo em quê? Diz que não ameis o mundo. E aí lá no Evangelho de João, né, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo. Apesar de estar a mesma palavra mundo aqui, mas tem significado diferente. O mundo lá é pessoas. Porque Deus amou ao mundo, as pessoas. E aqui, quando está falando aqui não ameis o mundo aqui é o sistema do mundo. É não amar o sistema, nem o que tem no sistema. Né? É isso que ele está falando aqui. Então, ele diz aqui, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, é o sistema do mundo, né? Para não amar. E a igreja, irmãos, do Senhor, ela está absorvendo, né? Essas coisas e trazendo do mundo para dentro da igreja. Por isso, irmãos, que a igreja do Senhor, em muitos lugares, ela está associada com o mundo. Tanto é que hoje você vai em determinadas igrejas e você não consegue, não vê uma diferença entre uma coisa do mundo e uma coisa da igreja. Não vou falar o nome dela, não. É uma irmã compartilhando comigo aqui que ela foi visitar a igreja do filho dela, né? E ela chegou lá e não viu diferença nenhuma assim entre uma casa de show e a igreja. Era a mesma coisa. Jogo de luz e tal, e não sei o que, né? E o pregador, né? E agora o pessoal tá trocando, né? Pastor por coach, né? Que é o palestrante. Pastor por palestrante. E aí e eles cobram, irmãos, uma fortuna. Você olha, tá estilo Zé Camargo e Luciano, né? A calça bem apertadinho. O cara se abaixar, rasga, né? Todo apertadinho, né? O cara é o bombadinho, né? O cara se aperta todinho e tal, o cara parece um robô no coisa, né? Não consegue nem se mexer direito, né? Sistema mundano, irmãos, mas trazendo o quê? Para dentro da igreja. E a igreja, irmãos, ela está escancarando a porta e recebendo de braços abertos esse tipo de pessoas e esse tipo de costume, que é o quê? Do mundo. Um empresário, quando ele quer motivar, né, os seus funcionários, ele faz isso. Ele contrata, né, uns palestrantes e tal para dar palestra para os seus funcionários, para deixar eles mais motivados, para levar eles a produzir mais. Isso é uma estratégia empresarial que tem por aí. Mas estão fazendo o quê? Hoje, trazendo essa mesma estratégia, esse mesmo costume
para dentro da igreja. Irmãos, sabe o que é que desperta o salvo? É o ensino da palavra de Deus. Sabe o que aviva a igreja? É a palavra de Deus. É o arrependimento. 2 Crônicas 7:14, né? 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, começa com humilhação, irmãos. Começa com humilhação, se humilhar e orar. O que mais? E me buscar. Se converter, se humilhar e orar, e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Tá aí, irmãos, isso é avivamento. Mas o avivamento de Deus, ele começa com arrependimento. Para qualquer igreja, irmãos. Quer ver uma igreja avivada? Começa com arrependimento. E o arrependimento individual e pessoal de cada um, irmãos. Eu posso ter uma vida avivada. Basta eu me humilhar. Fazer o que está aí, né? 2 Crônicas 7:14. É fazer isso daí. E é uma humilhação pessoal, irmãos. Individual. Um dia desse eu estava até falando com o Isaac, né? Tem muita gente, irmãos, que interpreta a palavra de Deus de forma errada. Por exemplo, quando Jesus fala assim, humilhai-vos, né? O próprio Tiago, né? Ele fala, humilhai-vos, né, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte. E essa palavra, irmãos, humilhai-vos, é uma humilhação pessoal e individual. Não é outra pessoa te humilhando, né? Tanto é que eu até pedi para ele, né, no dia que a gente estava conversando, busca aí, né, no Google, onde for aí, né, no aplicativo da Bíblia, o versículo assim, os humilhados serão exaltados. Procura. Você não vai encontrar. Os humilhados serão exaltados. Você não vai encontrar. Não tem esse versículo na Bíblia. E tem muitas pessoas que se baseiam nisso e até falam, né? Citam como versículo, os humilhados serão exaltados, né? Irmãos, aí pensa assim, eu fui humilhado, não sei o quê. Não, mas eu vou ser exaltado porque os humilhados serão exaltados. Você não está falando de outra pessoa, né? Te humilhar e você vai ser exaltado, né? Senão a gente tá ganhando aquele tapete ali, né? Todo mundo pisa em cima e tal, e limpa os pés. Não. O que diz, irmãos, aquele que se humilhar, ele vai ser exaltado. Então, eu me humilhar, sabe? E a questão de se humilhar, irmãos, não é só diante de uma pessoa, né? A questão de se humilhar é reconhecer os seus erros, que é muito difícil, irmãos. A gente reconhecer os nossos erros. É ou não é? Porque a gente quer sempre estar o quê? Certo. Geralmente quem é o errado? É sempre outra pessoa. Quando é que eu começo a me humilhar? É quando eu começo a reconhecer os meus erros. Meu irmão, realmente, meu irmão, o senhor tem razão, meu irmão, eu estou errado. Me perdoa. E isso já começa a humilhação pessoal, né? E aí eu vou ser exaltado mais na frente. Mas começa com o quê? O pastor me humilhando? Não. É eu mesmo me humilhar. Reconhecer os meus erros, os meus defeitos, que todo mundo tem, irmãos. E eu tenho muitos defeitos, irmãos. Eu só tenho 2 defeitos, né? Aí os irmãos, poxa, o irmão acabou de falar aí, né, de se humilhar, e o irmão já está se exaltando. Eu só tenho 2 defeitos, irmãos. É o rosto e o resto. Nada presta. Nada presta. O apóstolo Paulo até disse assim, né? Em mim não habita bem nenhum. E ele tinha consciência, né? O apóstolo Paulo foi o homem que era, né? E olhava para ele assim, né? E rapaz, eu não presto, não.
É esse o olhar, sabe, irmãos, que nós temos que ter, sabe? De olhar para nós mesmos e dizer, não, eu não, realmente não presto, não. É reconhecer. Então começa com essa humilhação pessoal. E aí o pessoal, né, fazendo o quê? O contrário. Não, você pode, trazendo os coach, né? Os coach. Não, você pode, você tem valor. Irmãos, tem uma música que diz assim, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem, meu irmão, tu não tem valor não, tu não presta não. Essa é a verdade. Isso é a música do homem querendo exaltar o quê? O homem. Sabe quem é que tem que ser exaltado, irmãos, na minha vida e na tua vida? É o Senhor Jesus Cristo. Os fofoqueiros, né, de plantão, chegaram com João Batista, né? Ei, João! Rapaz, aquele lá, né, que tu disse, tu batizou lá do outro lado do Jordão, né? Rapaz, ele estava batizando. E você sabe que o fofoqueiro, ele aumenta as coisas, né? Jesus não batizava ninguém, irmãos. Quem batizava eram os discípulos dele, né? Aquele que tu batizou lá do outro lado do Jordão, rapaz, ele está batizando mais discípulos do que tu. Fosse um outro, né? O quê? Eu vou lá. Que negócio é esse, rapaz? Deus me chamou para batizar. Eu que tenho que batizar. E o cara chegou aí um dia desse, né? Já está batizando mais pessoas que eu. Mas qual foi a atitude de João Batista? O que importa é que ele cresça e eu diminua. Ah, meu irmão. Quando a gente começar, irmãos, até essa visão de João Batista, sabe? De olhar, meu irmão, o que importa é o Senhor que cresça, meu irmão. E eu diminua. Assim tem que ser Cristo na minha vida, sabe? Eu tenho que diminuir. Quem é que tem que aparecer em mim? Cristo. Quando nós, irmãos, tivermos a consciência e buscarmos diminuir a cada dia, sabe quem é que vai aparecer mais na minha vida? É Cristo. É Cristo. Cristo é que tem que aparecer, irmãos, na nossa vida. E nós temos que ter esse olhar de João Batista. Não, o que importa é que ele cresça. E que eu diminua. Mas o pessoal está fazendo o quê? Ao contrário, né? Chamando esses homens e pagando fortuna de dinheiro, né? Para eles, né? 1 hora para dar uma palestra na igreja de 1 hora, 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais. Imagina! Com 10 mil a gente rebocava a igreja ali, né? Para pagar um cara para passar 1 hora aqui, para ele sair daqui com o bolso cheio de dinheiro, eu gastava ali na nossa igreja ali. É mais futuro, não é não, meu irmão? Mas é o que, irmãos? Hoje é a igreja, irmãos, associada com o mundo, irmãos. A igreja associada com o mundo. Em março, né, se Deus quiser, vai vir um pregador para cá, irmãos, para pregar. Mas não é coach, não. É um homem também que tem estudado e tudo, né, e tem servido a Deus. Mas um camarada que não tem procedência nenhuma, né? Ah, porque é famoso, porque tem nome, não sei o que, chama. Não, irmãos. E não só as pessoas, né? Mas eles estão descaracterizando, irmãos, igreja. Hoje as igrejas estão sendo construídas, estão perdendo, né? Aquele padrão de igreja mesmo, né? Antes você conhecia a igreja, olhava assim, né? O estilo, né? De igreja. Agora você passa e vê, rapaz, isso aqui é igreja? Parede tudo preta e não sei o quê. O pessoal diz, não é para dar o efeito, mas efeito de quê? Das trevas, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para a luz do Filho do seu amor. Irmãos, é luz, Deus é luz. Tem um corinho que diz assim, Deus é santo, santo e puro, Deus é luz, nele não há nada escuro, nele não há nada escuro. Mas hoje, meu irmão, as igrejas aí você anda por aí, né? Em Fortaleza mesmo, né? Aqui, lá perto ali de... Chega nem cheio de Fortaleza ali, Calcaia, né? Calcaia, ali tem igreja... Bola de neve. Você vai lá, passa lá na frente, lá,
Tudo escuro, as paredes tudo pintadas de preto e tudo. Primeiro que nem nome de igreja é, né? Igreja Bola de Neve. Que diacho de nome de igreja é esse? Bola de Neve. Tá mais para bola preta, né? Estou descaracterizando, irmãos, as igrejas, né? Mas o que? A igreja associada com o mundo. E aqui o apóstolo João dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então, irmãos, vamos ser mais vigilantes e cuidadosos, né? Quanto a isso, né? E aí, esse cuidado, irmãos, ele tem que, sim, tem que partir da liderança, mas apoiado pela congregação. Eu já teve pessoas que chegaram com o pastor Éder aqui, né? Vou citar o exemplo dele, né? Lá com na época que ele era pastor lá em Canutama. Não foi, irmão? Chegaram com o senhor, meu irmão, por que não tem dança aqui? Por que o senhor não implanta dança aqui? Não, aqui não. Mas depois que o senhor saiu, o outro que assumiu lá teve dança, não teve? Ah, para segurar a juventude. Irmãos, e as pessoas estão com isso, né? Não, vamos trazer isso, vamos introduzir isso, que é para segurar. Irmãos, quem segura, irmãos? Lembra, né? Tem um cântico católico, né? Segura na mão de Deus. É de enterro, né? Os caras cantam muito em velório, né? Olha o Cine aí, ó. Segura na mão de Deus. Irmão, não segura não, irmãos. Porque se eu segurar na mão dele, meu irmão, a hora que eu quiser soltar, eu solto. O certo é ele segurar na minha mão. E o Senhor Jesus disse, né? Eles são teus, Pai. Pai, está na tua mão. E da tua mão ninguém pode te tirar, te arrancar, te arrebatar. Então, irmãos, vamos colocar nossas vidas na mão de Deus, né? E deixar ele segurar na nossa, né? Não vamos segurar na mão dele, não. Porque se ele segurar, irmãos, na minha, na tua, irmãos, nem ele vai soltar e ninguém vai nos arrancar das mãos dele. Amém, irmãos? Irmãos, depois de quase 2 anos, chegamos à conclusão do nosso estudo. E se Deus quiser, semana que vem outro estudo e outro pregador, se assim Deus permitir. Obrigado pela paciência aí dos irmãos, tá? E que Deus, irmãos, continue nos ajudando a perseverar, irmãos. Não esquecendo, né? Esses sinais, irmãos. Vamos continuar vivendo, caminhando. Eu quero terminar com uma pequena ilustração. Os irmãos viram, né? Minha família veio aqui, passou uns 15 dias comigo, né? Graças a Deus. Mas antes deles chegarem, eu preparei a casa para eles chegarem. Limpei a casa bem limpinha e tudo, arrumei o que tinha que arrumar, o que não tinha eu providenciei, eu comprei e tal, para que quando eles chegassem não precisassem de nada e tivessem o conforto necessário. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Com essa ilustração. É isso que nós devemos constantemente, todos os dias fazer, irmãos. É deixar a casa limpa. A casa sou eu, sou você. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus, ele está vindo. E quando ele voltar, irmãos, essa casa aqui vai continuar limpa e arrumada? Ou ele vai encontrar uma casa bagunçada, suja e até imunda? Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, para terminar. Apocalipse capítulo 22. Versículo 10. Apocalipse
capítulo 22, versículo 10. Disse-me ainda, não selles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Agora olha só o próximo versículo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Está aqui, irmãos. Está aqui. O dono da casa está vindo aí. O dono da casa está vindo aí. E ele vai encontrar dois tipos de pessoa. Aqueles que continuam ainda, né, na prática da injustiça e na imundície, mas também aqueles que vão estar se santificando e na prática da justiça. Qual dos dois tipos de pessoa você quer ser quando Jesus voltar? Isso, irmãos, independe de igreja, de pastor. Isso é individual e pessoal. Isso é de cada um. É um dever, uma obrigação de cada um, irmãos. Se você é crente verdadeiro em Cristo Jesus, um novo nascido, você não tem mais que andar fazendo injustiça, praticando a injustiça, nem vivendo na imundície do pecado. Se você é crente, a sua obrigação é estar praticando o quê? A justiça e se santificando. Todos os dias, irmãos, todos os dias. Para manter o quê? A casa limpa. A casa limpa. Para que quando o Senhor voltar, ele encontre uma casa limpa. E esses sinais, irmãos, servem para a gente se orientar no tempo, mas não se bitolar no sentido de se concentrar. Ah, olha só. Não. Esquecer, do cuidado pessoal. Então, que esse estudo, irmãos, assim, espero ter abençoado os irmãos. E vamos continuar, irmãos. Não é porque a gente não vai mais falar disso, né? Mas vamos continuar se santificando e vivendo na prática da justiça, irmãos. Procurando, né? É difícil, mas com a graça de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus bendito, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que falou conosco mais uma vez nessa manhã. E obrigado até pelo tempo desse estudo que o Senhor concedeu, a direção do Teu bendito Espírito Santo, que nos guiou em toda a verdade, Senhor Deus, e que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a nos mantermos sóbrios, vigilantes, remindo o tempo, mas também, Senhor Deus, cuidando individualmente, pessoalmente, meu Deus, de cada um, da nossa casa, e vamos manter o nosso corpo e as nossas obras em santidade diante do Senhor, meu Deus, para que quando o Senhor volte, o Senhor encontre, meu Deus, uma casa limpa. Ó Deus, os servos que continuem te servindo, mas vivendo de uma forma justa, piedosa e santa, Senhor Deus. Ó Pai, nos capacita para isso, Senhor Deus. Nos habilita para isso, Espírito Santo. Eu te suplico. E continua nos ajudando. Em o nome de Jesus. Amém.